Então, Wilson, por favor, faz a oração para a gente. Sim, vamos lá. Senhor Jesus, Filho do grande Deus Pai Todo-Poderoso, como é bom saber da existência de um mundo espiritual que nos auxilia na nossa evolução aqui na Terra, na evolução dos encarnados. Como é bom saber que temos respostas para as nossas perguntas através da santa doutrina espírita e desse livro que nos auxilia nos dias de hoje. Gratidão, Senhor, pelo dia vivido, pelo sopro de vida, pela luz do sol, por podermos levantar de nossas camas e viver um dia cheio de bênçãos. Que as enfermidades que nos atinjam sejam apenas lições e fortalecimentos para a nossa vida futura. Que agora que se inicia, Senhor, o estudo de Sua palavra, que possamos colocar em nossos corações a verdadeira ação no bem. Que amar ao próximo seja cotidiano e vire costume em nossas vidas. Gratidão, Senhor, por esse grupo de estudo. Gratidão pelas mensagens. Gratidão por todos que fazem a gente melhorar. Sempre fazendo o bem, sem olhar a quem. Agradecemos e pedimos força e sabedoria nessa semana que se inicia e que Tua presença seja feita e que sintamos em todos os momentos de nossa semana. Obrigado, Mestre, em Teu nome, que assim seja. Que assim seja, Senhor. Oi, vamos retornar. Nós paramos no capítulo 20, versículo 20, que eu faço memorizar, né? Aqui do Evangelho de Lucas. E o Cristo está no último momento, na última festa dele. E aí agora nós retornamos, não sei se vocês lembram, porque ele vai falar dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, né? E a gente comentou sobre isso, né? O Cristo estava sendo tratado como um malfeitor. E observando-o, mandaram espias que se fingissem de justos para o apanhar na alguma palavra, e entregá-lo à jurisdição e autoridade do governador. O governador era Pôncio Pilatos. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não atentas para a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Ele falou alguma mentira sobre Jesus aqui? Não. Não. O mal também pode dizer coisas boas se for do interesse deles. A questão é a intenção. É-nos lícito dar tributo a César ou não? Entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes. Então, Cristo sabia da intenção deles. Né? Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram, de César. Disse-lhes então, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E, maravilhado da sua resposta, calaram-se. Maravilhado, não se. Será que eles mudaram o comportamento? Então, nós temos no nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo a lição que fala sobre isso. E a Maria vai ler aqui para gente essa parte. Só um minuto que eu vou parar o meu aqui.
no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto. É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Isso está escrito em São Mateus também, capítulo 22, versículo 15, e São Marcos, capítulo 12, versículo 13 e 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes, porque se ele fosse contra um, automaticamente o outro poderia, ir contra o que Jesus falou. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda violação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade e a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Isso fica bem claro, a questão de que a gente consegue trazer, dar a César o que é de César para a nossa atualidade, Se eu não me engano, é na lição O Homem de Bem, em que no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito, vivei como os homens, mas fazei com sentimento de pureza que possa santificar as ações. A piedade. A piedade? A lição A Piedade do Evangelho segundo o Espiritismo. Não, um homem no mundo. Um homem no mundo. Nós dois erramos, Mas era um homem, eu sabia que era um homem alguma coisa, mas é um homem no mundo. É uma lição muito bonita, em que fala realmente nessa questão, porque normalmente nós muitas vezes encontramos dificuldade, de trazer os conceitos de Jesus, os conceitos religiosos para a vida prática, e eles estavam tentando ali fazer com que Jesus se envolvesse numa rede, de política, de que deveria ir contra pagar o tributo aos romanos, em relação aos judeus, e se ele fosse a favor de pagar o tributo aos romanos, os judeus iriam dizer que ele não era a favor dos judeus. E a gente passa por isso o tempo todo, A nossa vida ela é uma vida de obrigações morais
e financeiras, sociais em relação às outras pessoas. Então, nós temos os nossos impostos a pagar, nós temos as contas dos filhos, da família no geral, que nós precisamos também pagar. E aí, por isso que o dever bem compreendido, ele faz a gente entender fácil o que Jesus quis dizer com isso, né? Porque um homem de bem, uma pessoa que quer o bem da sociedade, ele não vai se incomodar em pagar suas contas em dia. E, na verdade, todo o seu trabalho, toda a extensão da sua vida, vai ser uma chance, uma oportunidade dele se ligar ao bem. Então, são pessoas que não deixam de estudar porque elas entendem o valor do estudo, não deixam de fazer seu trabalho com responsabilidade, com dedicação, porque entende o valor do trabalho ali, que muito além do salário recebido no mês, é a sensação de dever cumprido, a sensação de uma consciência que encontra no trabalho a santificação, né, de si mesmo. Que é o que Jesus coloca para nós, né? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, toda essa questão de dar a César o que é de César, a gente vive todos os dias, né? É claro que nós vamos viver uma vida ainda encarnados materiais, pagando conta, e é preciso que a gente entenda isso e faça com tranquilidade, com responsabilidade. Mas a gente tem que fazer isso com um sentimento íntimo de santificação de cada ato, né, de espiritualização das nossas intenções, né? Como Thales falou, até uma pessoa maldosa pode dizer a verdade, mas a maneira como nós fazemos no íntimo, o sentimento que está envolvido com aquilo que a gente faz, é muito mais importante do que a ação. Terminei. Alguém tem alguma dúvida ou comentário? Pode falar. E hoje escutei uma entrevista que até me chocou muito, sabe, Tereza? Tá dando para ouvir? Tá me ouvindo? Ah, então tá bom. Eu hoje escutei uma entrevista, um depoimento de um cara, não sei quem que é esse, não. Não prestei atenção, não, porque eu achei uma coisa tão chocante que eu prestei atenção na notícia, e não nele, né? Mas ele falou que o Papa já podia ter aposentado, já podia ter pedido para ele para sair, porque ele é de esquerda. O que que o Papa tem a ver com a política? Ele não entendia por que que o Papa defendia a esquerda. Então, que ele já podia ter morrido, que não tem nada que ficar rezando por ele, não. Que ele já está com 88 anos, ele pode morrer tranquilamente. Eu achei isso tão chocante, sabe? Misturar as coisas desse jeito. E o Papa sempre quis a paz, né? Aliás, a ideia da Igreja Católica, através do Papa, é essa, né? É querer a paz mundial. Agora, taxar o Papa de esquerdista e falar o que ele falou, eu achei chocante demais. Então, esse negócio de dar a César o que é de César, dar ao homem o que é direito do homem, né? Então, eu achei, assim, não sei se foi bom ter falado sobre isso, mas estava engasgado na minha garganta isso hoje. Foi bom você ter falado, vamos aproveitar e orar para o Papa, né? Orar por ele, Com certeza. desejar o bem para ele. Imagina a alegria de você sai de casa e amanhã cedo, você tem oportunidade de levar Jesus aos outros através do seu trabalho, do seu amor, da sua dedicação. Imagina, amanhã nós podemos acordar com o coração cheio de Jesus e trabalhar pelo bem, lutar pelo bem, amar profundamente e ser um trabalhador da divindade. Podemos fazer isso amanhã cedo. Isso é uma bênção. Isso já traz para nós, o nosso coração, já traz a alegria de estarmos trabalhando pelo bem. Concorda? Já traz a alegria de podermos começar a dizer que somos filhos do Pai Altíssimo. Isso é uma bênção. Eu tinha esquecido que eu estou olhando, eu não falei boa noite para Amanda, para Ana Paula, né?
Entraram, Ana Luísa, acho que eu falei. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, tá bom, sejam bem-vindos. Aí, nós vamos ter condições de fazer um trabalho do bem em paz. Nós vamos dar a Deus enquanto nós estamos dando a César. Nós vamos trabalhar. Vamos dar a nosso trabalho, a nossa presença. E aí, a mesma história que a gente leu aqui, ó, sobre eles terem falado a verdade, mas terem astúcia. Eu posso estar no local fazendo o meu trabalho apenas para cumprir as obrigações de César. Mas eu posso optar por estar lá para cumprir as obrigações divinas também, vocês concordam? Para cumprir a minha obrigação como filho de Deus e levar amor, levar carinho, levar boas vibrações, fazer uma oração. Meus irmãos, levem o evangelho para onde vocês estiverem, aquele pequenininho que seja. E a Maria dando os plantões algumas vezes numa correria, né? Aqui tem muita gente, os hospitais são muito cheios. Eu falo para ela assim, vai para o banheiro, você tem esse direito. Enquanto você está lá fazendo suas necessidades, porque pipi basta sentar, né, para vocês, que ele sai um pouquinho, você já abre o evangelho ali, faz uma oração, ilumina a você mesmo, ajuda quem está lá e os bons espíritos trabalham pelo bem. Todo mundo pode fazer isso, o professor, na sala dos professores, no momento que ele tiver para ele, pensamento voltado para Deus, não importa que trabalho que você faça, você pode dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César e ao mesmo tempo. Você pode santificar o seu trabalho, você pode santificar a sua vida, trabalhando pelo bem profundamente. E aí nós vamos estar cada vez mais ligados a nosso Senhor Jesus Cristo, cada vez mais ligados aos bons espíritos, e seremos cada vez mais intérpretes dos bons espíritos para os irmãos necessitados. Em silêncio, não precisamos divulgar nada. Algum comentário? Eu só não estou enganado, a Maria leu em Mateus, né? Aqui a gente está lendo em Lucas. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram. Olha só que interessante esse versículo. Esse versículo diz para nós, espíritas, claramente que os judeus acreditavam em reencarnação. Pelo menos os fariseus. Concorda? Porque a palavra reencarnação, repetir a entrada, na ação de repetir a entrada na carne, palavra cunhada por Allan Kardec, passa a existir na literatura a partir de 1857, 18 de abril de 1857, antes não existia. Antes, qual que era a palavra usada para nascer de novo? Ressurreição. Que o Kardec explica que não dá a mesma ideia. Porque a ressurreição é você ressurgir no mesmo corpo. Aí ele mudou para reencarnação, para não ter problema. Mas olha o que está sendo dito. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram, ou seja, para os saduceus não havia. Logo, para os fariseus havia. Os dois. Não tem papel. Então, assim, essa questão de ressurreição era discutido lá, porque os fariseus falavam claramente em ressurreição e o Cristo falava claramente em ressurreição. Então, para eles existia renascer de novo. Um exemplo claro disso é que eles sabiam que Elias havia de vir. Elias havia de vir como? Por isso falavam que João Batista era o Elias que havia de vir. Então, por que tanto desespero para provar que não tem reencarnação?
Sendo que a própria Bíblia deixa claro, pelo menos uma dúvida não precisava ser colocada, de que o Cristo não precisava falar nem abertamente, porque era uma crença da maioria, por exemplo. Mas ele falou, é necessário que nasça de novo, não é? E aí, considera-se, pelas interpretações equivocadas, que não havia reencarnação. Hoje era bem demonstrada, nós sabemos disso. Ela está demonstrada. Eu já mandei mais de uma vez nos grupos nossos aqueles artigos sobre reencarnação, né? Vocês lembram disso? Né? Ninguém lembra agora. Sim. Né? Agora vem a pergunta dolorosa. Alguém leu? Não consegui ouvir. Tá bom, estava em inglês. Tá bom, a gente já acredita, por que nós vamos ler? Mas é para vocês verem que, quando falar que reencarnação, fulano não acredita, é científico. A ciência mostrou que há uma evidência que ela possa existir. Aí já não é suficiente para a gente começar a repensar as questões do que foi colocado como preconceito em relação ao Nosso Senhor, ao que o Senhor falou, ao que Nosso Senhor Jesus Cristo nos falou. Então, esse versículo 27 é muito significativo, vocês concordam? Dizendo, mestre, Moisés escreveu-nos que, se o irmão de alguém falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Vocês entenderam isso aqui? Não? Não vejo nada de bom aí. A pessoa casou com a mulher e aí não deixou filho e morreu. Muito comum naquela época, né? As mulheres sempre tiveram longevidade maior que o homem na história. Porque os homens saíam para caçar, para guerra, a chance de acidente é imensa. Então, os homens vivem menos que as mulheres já há muito tempo, né? Aí, se ele não deixou filho, o irmão tem direito de pegar a mulher e ter filho com ela. Entendeu? Houve, pois, 7 irmãos. E o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. Aí vai acontecer com 7, né? E o segundo tomou e também este morreu sem filhos. Não sei não se essa mulher não estava matando ele. A estatística diz que sim, porque para 7 morrer na mão dela, assim, tudo bem. Cuidado, tem muita mulher nesse estudo. Não vão julgar. Não vão julgar. E o terceiro a tomou igualmente também os 7. E morreram e não deixaram filhos. Que situação. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Faz sentido. Portanto, na ressurreição, olha só como é que fala claramente de ressurreição. De qual deles será a mulher? Pois que os 7 a tiveram por mulher. Olha a profundidade desse versículo 33. Eles não queriam acreditar, porque eles não queriam desapegar daquilo que era deles, inclusive da mulher. Vocês acham que a mulher, naquela época, o casamento era por romance ou por posse? Aí era só posse mesmo, né? Era só posse. Porque você está percebendo que a mulher está sendo tratada como mercadoria? Nessa passagem? Mas até hoje eles tratam a mulher como um ser inferior, uma mercadoria que pode ser vendida, exposta, né? É verdade, você tem razão. Lá era pior, né? Naquela época. Mas olha que coisa interessante, essa pergunta deles é baseada em apego material. Mas Jesus não foge à resposta. E respondendo, Jesus disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se, dão-se em casamento. Mas os que forem considerados dignos de alcançar aquele mundo e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem de ser dados em casamento, porque não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Aí, o Cristo deu outro significado à ressurreição. Quando o Cristo fala de ressurreição,
dos mortos, ele fala, no dia da ressurreição é o dia do juízo final. É o dia em que nós deixaremos, aqui isso é só a doutrina espírita que nos permite explicar assim. Então, a nossa interpretação é a seguinte. O juízo final mesmo, de fato, é aquele juízo em que nós deixaremos de ser homens para sermos anjos. Ou seja, quando nós não tivermos devendo mais nada, e o verdadeiro reino de Deus reinará sobre a terra. Todos os filhos de Deus, todos, sem exceção, estarão sendo anjos aqui da terra do nosso grupo de espíritos. Não. Aí olha só que coisa interessante. É o que ele fala. Não se preocupa com isso, porque quando você for perfeito, você não vai ter mais mulher, porque vai ter que amar todos da mesma forma. E todos serão amados sem a necessidade de que haja o amor entre homem e mulher. Há alma gêmea? No sentido de ser eterno, não. Há alma gêmea no sentido de pessoas que vão ficar juntos durante quase todo o tempo da evolução como homem? Sim. Porque macho e fêmea os fez. Fez com características de macho, características de fêmea. E serão uma só carne. Existem realmente aqueles que nasceram para estarem juntos, crescerem juntos, para se completarem. Quando fala macho e fêmea os fez, então o que eu posso concluir? Que existe comportamento de macho, existe comportamento de fêmea. Os comportamentos são iguais? A mulher muito feminina, ela não aceita muito o comportamento do homem. Ela acha grotesco, grosseiro. É hora de vocês me corrigirem, já que vocês são a maioria. Se eu estiver falando alguma bobagem. Sim, é diferente. Sendo diferente, nós não devemos evoluir em todos os aspectos para chegar a Deus? Por isso que nós ajudamos eles a evoluírem. Exatamente. E é verdade mesmo. Isso que você falou é a verdade. Nós nos ajudamos. Por quê? Porque nós nos ajudamos a crescer naquilo em que o outro não cresce. Então, a mulher entra com sentimento, o homem entra com a razão. Muitas vezes, nos casamentos de hoje, a mulher entra com a razão e com o sentimento, e o homem entra com a ignorância. Eu não precisava rir nessa altura. Vocês lembram do Nosso Lar? Quando a esposa do... A mãe do Lises vai explicar sobre o casamento com o André Luiz? Ele usa até o termo matemático do ângulo reto, da junção deles. É isso que é a alma gêmea. Nós vamos nos ajudar. Nós vamos buscar o nosso crescimento. Mas quando formos anjos, nós seremos perfeitos e o nosso comportamento será perfeito em termos de fazermos o bem. Nós não precisaremos mais uns dos outros. Não é que nós não vamos nos amar. Não é que aqueles seres que se amaram e foram almas gêmeas durante aquele todo tempo não vão deixar de se amar. É que a gente não consegue imaginar que o amor não seja exclusivista. Então, o que o Cristo está falando é o seguinte: quando a ressurreição final acontecer, então não vão se dar mais em casamento. Mas nesse mundo, humanos, aí se dão em casamento. Mas o que o Cristo diz aqui de forma implícita e bem clara: ninguém tem posse de ninguém. Porque nem hão de casar, nem de ser dados em casamento. Quem que era dado em casamento naquela época? Era a mulher. A mulher. O homem não. O homem escolhia. Lá naquela cultura. Certo? Então, entendam bem que, nesse caso, o Cristo, para não entrar em detalhes, deixou claro que depois, onde houver perfeição, não vai haver mais o casamento. Esse casamento que nós conhecemos hoje. Na legislação, o casamento é por amor ou ele é um contrato social Não. capitalista? Ele? Você? Eu acho que você é o pai, sinceramente. Eu Oi? também. Desculpa, Ana Paula, não ouvi direito. Desculpa, Thales. Eu não vi que o microfone estava ligado. Oi? Eu não vi que o microfone estava ligado. A Maria Júlia perguntou quem era minha alma gêmea. Ah, tá.
Fala para ela que é a alma que geme junto. A gente fala de alma gêmea, são aqueles que gemem juntos para poder construir um futuro melhor, né? Então, olha que coisa interessante isso, em relação a essas questões que a gente está colocando aqui. Nós precisamos uns dos outros para crescermos e termos um amor mais profundo por uma pessoa, para que esse amor passe para os filhos e para que esse amor seja passado para os outros. Aí nós vamos ter que aprender a amar entre dois. Aí nosso amor vai crescendo, crescendo, e quando nós conseguirmos amar todos da mesma forma que nós amamos aqueles a qual nós chamamos alma gêmea, aí nós já estaremos em condições de ser anjos. Entende? É isso. Enquanto isso, vamos aproveitar e amar o máximo que nós pudermos todas as pessoas que estiverem do nosso lado. Concorda? O que nós estivermos perto. Então, Cristo vai e faz esse ensinamento profundo. O dia da ressurreição final é o dia que nós deixaremos de ser humanos para sermos anjos. Mas existem vários momentos de ressurreição, entre aspas, né? Que é o momento do fim do mundo. Por exemplo, o momento da passagem, né, da Terra de planeta de prova e expiação para planeta de regeneração que está acontecendo agora. Essa é uma das características de momentos assim em que a Terra passa por essas situações e ainda nós vamos nos dar em casamento. Como é que a gente sabe que ele está falando disso? No versículo 36, porque não podem mais morrer. Quando é que a gente não vai reencarnar mais? Quando a gente vira anjo, portanto, a gente não morre mais. Porque nós não teremos mais corpo para morrer. O anjo não precisa reencarnar mais. Certo? Pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Está bem claro esse 36, que essa ideia que ele está falando é a ideia da perfeição. Tudo bem? Não? Alguma outra interpretação? Estamos à vontade. Não também? Não? Ninguém quer falar nada? Então tá bom. E que os mortos hão de ressuscitar também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Por quê? Vocês lembram da história da sarça? Não, mais ou menos. A sarça ardente? É porque o anjo falava com Moisés como se e Moisés considerava que era Deus. Mas Deus não fala com os homens. E nem Cristo diretamente. Era um anjo que falava em nome do Cristo. Aí, o que ele se apresenta, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí a nossa cabeça se apega ao Deus. Vamos nos apegar a Abraão. Abraão amava a Deus do mesmo modo que Isaque, do mesmo modo que Jacó? Cada um ama diferente, porque tem personalidade diferente. São 3 personalidades diferentes, não são? Qual o significado profundo disso que o Cristo fala em relação a Abraão, Isaque e Jacó a terem o mesmo Deus, mas amarem de forma diferente? Abraão conseguiu terminar a missão dele como o patriarca e conseguiu chegar na Terra Prometida? Abraão não conseguiu fazer isso. Ele tentou juntar o povo de Israel, e, para você ter ideia, só as 12 tribos vão ser montadas a partir de Israel, que é eu agora não me lembro se é Isaac ou Jacó. Eu acho que é Jacó, é. Ele só consegue juntar ali. Depois ela se dispersa e vai para o Egito. Depois vem Moisés tentando juntar de novo. O que está implícito nisso aqui? Se Deus fez essa promessa para 3 patriarcas diferentes,
é porque aquela mesma população para quem fez a promessa, Deus veio fazer o cumprimento das promessas para eles. Ou seja, aquela população reencarnou na época de Abraão, reencarnou na época de Isaac e reencarnou na época de Jacó. Então, ressurreição existe. Tudo bem que a interpretação é complexa. Vou explicar de novo. Deus chega para Abraão e fala assim: a sua posteridade dominará sobre a terra. Então, os israelenses consideravam que todos eles eram filhos de Abraão. Certo? Então, a promessa foi feita para Abraão. O pessoal que vivia com Abraão morreu, não morreu? Então, Deus cumpriu a promessa? O pessoal da época de Isaac morreu. Deus cumpriu a promessa? O pessoal da época de Jacó morreu. Deus cumpriu a promessa? Então, o que acontece? Ele cumpre a promessa para aquele povo que ressuscita. Ou seja, a promessa vai ser cumprida para aquele mesmo povo que viveu naquela época, para quem Deus fez a promessa nos dois planos da vida, que ressuscitou na época de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, até a época do próprio Cristo. Sem doutrina espírita, não dá para fazer essa interpretação. Aliás, isso aqui se torna um ponto bem interessante, que foi bem didático a Igreja Católica falar assim: dogma. O que é um dogma? Acredite, não raciocine. Aceita sem pensar. Mas nós temos condições de pensar. Eu não sei se fez sentido para vocês. Deus não pode ir contra a sua própria palavra, concorda? Se ele fez a promessa para Abraão e aquele pessoal morreu, a promessa não foi cumprida. Mas se existe ressurreição, a promessa vai ser cumprida. No momento que o reino de Deus vai existir sobre a terra. Ficou mais claro? Ficou. É para todo mundo que a gente pode fazer esse tipo de interpretação? Não tem como. Vão achar que a gente está forçando. Entende? Sim. Então, não é didático falar dessas coisas para todo mundo. Deixa passar. Qual seria a outra interpretação que eles dão a respeito dessa passagem, Thales? Você sabe? Não conheço. Ana Paula. Não conheço. Porque Vou perguntar para o Rodrigo. Depois você passa para a gente, tá? Tá. Ô, Ana Paula, cuidado com essa pergunta. Falo isso. Baixa um pouquinho aí que eu vou tirar um print para eu perguntar para ele depois. Baixa um pouquinho. Sim? Otaras, então seria Tá bom. uma promessa só, né, para o povo. E à medida que esse povo foi morrendo, ele foi ressuscitando até essa promessa ser cumprida, né? Sim. Então, se esse é um lado da moeda, o outro lado seria 3 promessas diferentes nesse caso. Uma para Isaac, aliás, uma para Abraão, uma para Isaac e uma para Jacó. Seriam 3 promessas. Isso, Deus não faria isso, porque a palavra de Deus tem que ser eterna. Imagina um Deus que sabe tudo fazer uma promessa que ele não pode cumprir. Nossa, interessantíssimo, cara. Nunca tinha olhado por isso. Vamos agora pegar um ponto muito importante. Lá em Hebreus, Paulo explica para os hebreus que a posteridade que Deus prometeu para Abraão é a terra inteira. Então, os filhos de Abraão é a terra inteira, são todos os espíritos da terra. Então, a promessa não foi cumprida ainda. Nós vamos reencarnar até que a promessa seja cumprida, que é quando nós formos anjos. Então, veja que a doutrina espírita nos permite pegar essa parte do Evangelho e interpretar graças ao conceito de reencarnação. Por exemplo, aqui na Bíblia, fala da existência do mundo espiritual várias vezes. Fala de uma forma que deixa as coisas bem claras. Para nós, sim. Mas e para os outros? Será que deixa bem claro? Existe aqui, a carta
aos Hebreus. Já ouviu falar? A carta de Paulo aos Hebreus 12:1. Vê se eu acho aqui. Aqui, Coríntios, Gálatas, Hebreus é a última de Paulo. Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, carta a Timóteo, e vamos ver onde tem Hebreus. Hebreus 12:1. Vamos ver como é que está a nossa memória. 12. Portanto, nós também, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo impedimento e pecado que tão facilmente nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E essa nuvem de testemunhas? Quer dizer que quando você está sozinho, você também tem uma grande nuvem de testemunhas? Quem que ele estava falando? Os Espíritos, certo? Vocês concordam, discordam? Ele falava dos desencarnados ao nosso redor. Exatamente. Vamos, então, juntar a primeira carta de João, no capítulo 4, também versículo 1. Terceira epístola de João, não, é a primeira. No capítulo 4, versículo 1. Olha como é que está claro isso aqui. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas que se têm levantado no mundo. Olha, ele não falou irmão, ele não falou gentil, ele não falou fariseu, ele falou espírito. Então, assim, toma cuidado, porque os espíritos são enganadores. Provai se os espíritos são de Deus. Kardec fez isso na doutrina espírita inteira. Não é suficiente para a gente repensar tudo que nos envolve em termos que a doutrina espírita já existe há muito tempo. Ela foi compilada por Allan Kardec, e os bons espíritos, através dos médios, trouxeram as explicações. Aqui, todo conhecimento da humanidade, que a humanidade precisa, está aqui. Basta termos a chave para resolver. Só que sem a doutrina espírita, como que nós resolveríamos isso? Vocês não olhem para a tela, não, que a gente vai passar mal aí. Compreendamos que as bênçãos do Cristo são as bênçãos do amor, são as bênçãos da revelação, são as bênçãos do bem. E nós não precisamos acreditar em reencarnação para sermos bons. Não precisamos. Vamos continuar a leitura aqui. Ora, Deus não é Deus de mortos, porém de vivos, porque para ele vivem todos. Está deixando bem claro, então, que a morte não existe. Porque para os saduceus, morreu, acabou. Deus existia para dar prazeres. Então, eles eram aqueles que buscavam dinheiro e prazeres. Por isso que o Cristo fala isso. Ora, não tem Deus de morto, mas de vivo. E também tem um significado profundo. Aquele que encontra Deus vive, e aquele que não encontra é morto perante Deus. E respondendo alguns dos escribas disseram: Mestre, disseste bem. Olha só, os próprios escribas sabiam que ele estava falando a verdade, mas o perseguiam. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma, devido à sabedoria e o conhecimento. Ele respondia de forma que calava o coração. Vamos deixar, então, para a próxima, o versículo 41, do capítulo 20. Tudo o que a doutrina espírita nos traz, e que os espíritos sinceros e do bem nos trazem, se refere
ao bem que a gente tem que fazer e ao mal que a gente tem que lutar para vencer, que está dentro de nós mesmos. A doutrina espírita nos fala que fora da caridade não há salvação, que é simplesmente a continuação, não é nem complementação, é a continuação do que o Cristo ensinou, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que os profetas ensinaram. A questão é a nossa boa vontade dirigida ao bem no trabalho constante da nossa redenção. Poder interpretar isso, poder conhecer isso, tem que alegrar nossa alma a ponto de isso aí se expandir de nós na companhia dos bons espíritos, afetando poderosamente o meio no qual nós somos envolvidos, para que mesmo aqueles que nos odeiem o façam sabendo que os vícios e o lodo e a corrupção que estão dentro da alma têm que aparecer mesmo gerando revolta e raiva, porque aí estaremos fazendo o trabalho do Cristo. Aqueles que enxergavam que o Cristo estava certo ainda mandaram crucificá-lo. Se o Cristo não tinha pecado algum e sofreu isso, quem somos nós para não acharmos que temos que sofrer por trabalharmos no bem e agirmos no bem? Que Deus nos abençoe nesse trabalho. Tenhamos coragem de lutar pelo bem, de levarmos amor às criaturas. Hoje a gente abraça as pessoas com desconfiado que a gente quer alguma coisa. Nós estamos dando paz em nome de Jesus. Nós estamos passando coisas boas, pensem o que quiserem, a nossa alma vai ficar mais clara. Nós vamos trabalhar pelo Cristo com a consciência tranquila. Outrora, queimavam, crucificavam, jogavam para os leões. Hoje a sociedade vira cara. Tira a pessoa das redes sociais, por causa. Isso não é nada. Continuamos vivendo, levando amor. Aqueles que são do Cristo vão entender. Os que não são do Cristo vão entrar em revolta e vai mexer com o interior deles e mais cedo ou mais tarde eles vão compreender que só há uma maneira de ser feliz. No universo inteiro, que envolve bilhões de estrelas em bilhões de galáxias. O amor a Deus, nosso Pai, que criou tudo. Muito mais do que o nosso próprio pensamento é capaz de compreender e de abraçar. Mas, por enquanto, nós temos do nosso lado as criaturas filhas do nosso Pai, que Ele fez com tanto amor quanto fez nós mesmos. Então, nós podemos abraçá-las. Nós podemos trocar o alimento espiritual com quem está do nosso lado. Nós vamos amar a família. Nós vamos amar aqueles que estão à nossa volta, que fazem parte do nosso dia a dia, porque um dia amaremos profundamente muito mais gente. Teremos as responsabilidades de cuidar de todos aqueles que estão à nossa volta, e o nosso amor vai crescendo, porque nós somos filhos de Deus. E o Cristo pediu para que fôssemos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Vamos aproveitar esses momentos de alimento espiritual que os nossos estudos proporcionam e levar para aquelas pessoas que não têm ainda a disciplina, o discernimento, não têm a paciência, não têm nem a vontade de ouvir falar do Cristo. Levemos pelo sorriso, pelo exemplo, levemos pelo nosso aperto de mão sincero, pelo exemplo do nosso trabalho digno e pelo exemplo da nossa consciência, que não pode ser tranquila, porque ainda não vencemos todos os nossos débitos, mas da consciência limpa de que estamos fazendo o melhor de nós para que possamos fazer o trabalho do nosso Pai Celestial, que nos deu como obrigação simples amarmos uns aos outros. Que nos alimentemos desse amor. Que Deus nos envolva nesse amor e que aceitemos esse envolvimento divino com um sacrifício pequeno. Quantos sabem da existência da Bíblia, se dizem cristãos e não leem a vida do Cristo? Nós que somos espíritas temos que ter a coerência de ler pelo menos os 5 livros da codificação. Pelo menos precisamos ter consciência de que para sermos espíritas precisamos entender o espiritismo, para não falarmos bobagens em nome do espiritismo. É muito desrespeito ao Kardec e ao Cristo passarmos para as pessoas, por falta de conhecimento ou até por delito grave da consciência,
querendo nos adequar à sociedade, informações que podem prejudicar os nossos irmãos. Temos a consciência de que podemos e queremos também fazer o bem com a ajuda dos bons espíritos. Manuel, meu filho, faz a oração final para nós. Sim, papai. Mestre amado Jesus, pedimos, Senhor, forças para o restante da semana. Que as tuas lições e teu exemplo possam penetrar em nossos corações e que dentro deles se desenvolva. Possamos cultivá-la, distribuí-la para os irmãos e irmãs com os quais entramos em contato. Que possamos cultivá-la para que os nossos vícios e defeitos possam ser superados e no trabalho em teu nome possamos pagar pelo mal que fizemos, evitar cometer mais atos de maldade, a fim de nos aproximarmos de ti. Obrigado por todas as bênçãos e oportunidades que recebemos. Que possamos manter a luz desse momento pelo máximo de tempo possível. Até os próximos estudos, por toda a reencarnação. Obrigado, assim seja. Assim seja, Senhor. Fiquem com Deus todos. Sim, seja Boa com noite para Deus. todos.